A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que você possa meditar um pouco na palavra do Senhor aí na sua casa, onde você estiver. Em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 18, diz o seguinte: De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador, vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Amados, esse é um trecho de uma história muito conhecida, a história de José. José, o filho querido de Jacó, o filho predileto, e todos nós sabemos que ele viveu uma saga linda, incrível, e ele passou por muitos processos, muitas etapas na vida dele, e quando nós lemos a respeito da história de José, nós percebemos que é um pouco da nossa história, do processo de transformação de Deus, do nosso caráter, de quem nós somos, daquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. E uma coisa interessante que geralmente nós ouvimos é que os irmãos de José o venderam simplesmente porque tinham inveja, porque os sonhos de José eram grandes, porque José contou os sonhos, então não conte os seus sonhos. Então, há muitas especulações a esse respeito e talvez algumas delas até façam sentido. Mas eu quero falar sobre uma coisa que muito se fala e pouco se compreende, que é sobre propósito. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus na sua vida? Sabe por quê? Porque quando José, a partir do momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos, até o momento em que ele se torna quem ele se tornou, o grande governador do Egito, nós vemos um processo de Deus acontecendo na vida dele, e esse processo estava dentro do propósito de Deus para a história de José. O que isso quer dizer, pastor? É que cada etapa das nossas vidas, tudo aquilo que nós vivenciamos, inclusive as noites mais difíceis, os problemas mais complicados, as dúvidas mais cruéis, inclusive as tragédias, as dificuldades, as perdas, os danos, as dores, todas elas estão dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, o Senhor, ele tem uma grande habilidade, é de costurar todas as nossas experiências e transformar em uma coxa linda, para que as pessoas que olhem para nós, elas possam enxergar o propósito de Deus. Pode parecer meio complicado quando nós dizemos que os irmãos de José o venderam, porque isso estava dentro do propósito de Deus. Ele foi parar na casa de Potifar porque fazia parte do propósito de Deus. Ele foi parar na prisão porque fazia parte do propósito de Deus. Então, na história, na saga de José, nós vemos cada uma das etapas, cada um dos episódios milimetricamente pensados pelo próprio Deus. Porque o Senhor estava com José em todo esse tempo. E nós vemos que quando ele se torna o grande governador do Egito, ele discerniu que tudo aquilo pelo qual ele havia passado estava intimamente ligado ao propósito de Deus na história dele. E você pode ler comigo em Gênesis, capítulo 45, no versículo 4, quando José tem um encontro com os irmãos lá no Egito, e ele diz: Agora chegai-vos a mim, e eles se achegaram. Então disse: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Essas são as palavras de um homem cujo coração Deus tratou e cujo espírito discerniu o propósito de Deus para a sua história. Quando ele está diante dos seus irmãos, ele diz: Eu entendo o motivo pelo qual vocês me venderam. Vocês me venderam porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Eu fui parar na prisão porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Eu fui
fui traído, fui caluniado, fui humilhado, porque o Senhor permitiu que acontecesse, porque Ele sabia o que Ele precisava fazer dentro de mim para que o propósito dEle estivesse cumprido e eu estivesse preparado para essa etapa. Você consegue entender isso? Essa é a ideia. Tudo aquilo pelo qual você tem passado, você que é homem e mulher de Deus, que conhece Jesus, que leva uma vida séria de oração, que busca ao Senhor, que tem um coração sincero e reto diante de Deus, aquilo que você tem enfrentado faz parte do plano soberano de Deus para preparar você para o propósito. Preparar você para aquilo que Deus sonhou para ti de muito antes de você nascer. E olha que interessante, no primeiro texto que nós lemos, os irmãos de José disseram, vamos vendê-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Olha que incrível. Eles ali, infelizmente, não eram capazes de compreender que o ato de vender José para a caravana dos ismaelitas que passavam ali foi um ato de permissão da soberana vontade de Deus. Ou seja, quando ele diz, vamos ver do que dará dos seus sonhos, eles estavam colaborando com o propósito de Deus na vida de José. Então pare para pensar um pouco. Em primeiro lugar, quem são as pessoas que hoje colaboram com o processo de Deus na sua vida? Talvez hoje você esteja vendo relacionamentos difíceis, momentos de quebra de relacionamentos, momentos em que está sendo difícil conviver com determinadas pessoas. Então, talvez essas pessoas podem estar sendo, nesse exato momento, instrumento de Deus para que você caminhe na direção daquilo que Ele quer para a sua vida. Em segundo lugar, quais são as situações que você está vivendo? Você pode dizer, pastor, mas estou vendo uma situação difícil, quem sabe financeiramente, ou de saúde, ou quem sabe do ponto de vista também relacional, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Opa, talvez seja importante você também parar para avaliar em que medida essa situação ela está colaborando para que você seja tratado, seja transformado para viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Você consegue compreender as pessoas e as situações que aparecem na nossa história, elas podem ser instrumentos de Deus para que a gente seja mudado e para que a gente se aproxime um pouco mais daquilo que Deus quer, do seu propósito. José entendeu, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, tudo que eu vivi, todas as situações difíceis, elas valeram a pena, porque eu estou exatamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Olha que coisa incrível, que discernimento poderoso esse de José, e que o Espírito Santo nos abra os olhos, o entendimento para essa realidade. Para que nesse momento a gente possa compreender que tudo aquilo que nós estamos vivendo, todas as pessoas que estão entrando na nossa vida e que Deus tem permitido, elas fazem ou podem estar fazendo parte de um grande mover de Deus, de um movimento do Senhor para a transformação do nosso coração e para a conservação da vida. Meu querido, minha irmã, ore a esse respeito. Busque esse discernimento do Senhor, porque às vezes nós acabamos murmurando, reclamando, amaldiçoando determinadas pessoas, fugindo de resolver determinadas situações, quando essas coisas são de Deus. Quando esses são processos de Deus para nos preparar para aquilo que Ele tem reservado e guardado para as nossas vidas. Amém? Você entende essa mensagem? Então medite nisso. Busque a orientação do Senhor, abra os seus olhos espirituais a fim de que você possa discernir aquilo que hoje, no seu contexto, na sua vida, está sendo usado por Deus para te empurrar na direção do teu propósito. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.